Podiam ser núbios, líbios e até mesmo asiáticos. O número de escravos variava de acordo com a intensidade e a natureza das relações do Egito com o exterior. No Novo Império, por exemplo, houve um acentuado aumento do número de escravos em função das terras que foram conquistadas pelos egípcios, como o norte da Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, a Palestina e a Núbia. Agora podemos afirmar que o escravo em nenhum momento chegou a ser a mão de obra fundamental no Egito. Ao chegarem ao Egito, os escravos recebiam nomes egípcios, o que dificultava a identificação de sua nacionalidade de origem. Eles eram utilizados em parte pelo faraó em serviços domésticos no palácio e nas propriedades territoriais do estado. Trabalhavam também nas minas e nas pedreiras. Alguns podiam ser recrutados como soldados mercenários e outros como intérpretes. Os escravos podiam até fazer carreira na administração. Um exemplo foi José, o hebreu, que, segundo o livro Gênesis da Bíblia, chegando ao Egito, conseguiu, após manter-se por um longo tempo como escravo doméstico, ser elevado à condição de primeiro-ministro de um faraó egípcio, isso por volta do período de dominação dos Hicsos. Os felás constituíram-se na grande maioria da população. Faziam todo tipo de trabalho, mas eram fundamentalmente camponeses. A importância do seu trabalho para a manutenção da produção agrícola e pastoril fez com que o Estado evitasse retirá-los de suas obrigações. Por exemplo, em época de guerra ou escassez de mão de obra nas minas ou pedreiras, preferia-se utilizar estrangeiros, escravos ou mercenários para a realização dessas atividades. Os governantes egípcios temiam mexer na estrutura social que tanto sucesso havia trazido à civilização. Era preciso manter a produção e os privilégios. Os felás viviam sob o regime de servidão coletiva, tendo, portanto, que realizar trabalho compulsório, uma espécie de corvéia para o Estado. Além disso, deveriam pagar impostos em produtos que eram recolhidos pelos fiscais do faraó. A situação do felá está bem expressa nesse texto egípcio, escrito no 2º milênio a.C. Não te lembras da condição de lavrador, na ocasião em que cobram os impostos sobre a colheita? Os vermes levaram-lhe metade do grão, e o hipopótamo come o resto. Caem dos céus os gafanhotos, os animais comem, e os pássaros pilham. Que calamidades para o lavrador! Chega então o escriba do imposto e taxa a colheita. Lá estão os guardas com seus bastões, os negros com suas bengalas, e dizem: dá os grãos. Não os há. Então eles batem no lavrador caído no chão, amarram-no, deitam-no a um fosso, onde o sufocam de cabeça para baixo. Sua mulher é também amarrada e seus filhos acorrentados. Seus vizinhos abandonam-no e fogem levando seus grãos. A mitologia egípcia foi alvo de especulações que produziram várias sínteses teológicas que se contrariam em vários aspectos. Uma hierarquização única dos deuses nunca ocorreu. Predomina um caos com uma infinidade de deuses e cultos servindo a interesses políticos da elite nos diversos períodos históricos do Egito Antigo. Entretanto, nas várias versões aparece Ra, mais tarde Amon-Ra, como um dos principais deuses, o Deus Sol. Seu culto se generalizou em todas as regiões. Outros deuses tiveram seu culto também bastante difundidos. Por exemplo, os deuses agrários, Osíris da vegetação e Ísis da fertilidade, e Horus, representado pelo falcão, deus da luz e dos céus. Segundo a mitologia, todo o indício de vida dependia dos deuses. O deus Osíris, casado com sua irmã Ísis, segundo a tradição, foi o primeiro faraó do Egito. Segundo o livro de ouro da mitologia, Osíris e Ísis foram certa vez induzidos a descer à terra, levando dádivas e bênçãos aos seus habitantes. Ísis ensinou-lhes primeiro o uso do trigo e da cevada, e Osíris construiu os instrumentos da lavoura e como se utilizarem deles, assim como atrelar os bois ao arado.
Depois deu-lhes as leis, a instituição do matrimônio e uma organização civil, e também os instruiu no culto dos deuses. Após ter transformado assim o Vale do Nilo num venturoso país, reuniu um grupo com o qual partiu a levar seus benefícios ao resto do mundo. Osíris teria sido assassinado por outro irmão, Sete, deus do deserto e da morte, que assume o poder de Faraó. A viúva Ísis, que segundo a tradição com suas lágrimas garantia as inundações periódicas do Nilo, com a ajuda de outras divindades e de Neftis, mulher de Sete, consegue localizar o corpo de Osíris e ressuscitá-lo, tornando-o deus da vida após a morte. Enquanto isso, Horus, filho de Osíris e Ísis, depõe Sete. É a vitória do bem contra o mal. Todos os faraós encarnarão a partir desse mito, enquanto vivos o deus Horus e depois de mortos, Osíris. A existência do faraó confunde-se com o sucesso do Egito enquanto civilização. A partir da mitologia, deuses e realidade explicam-se mútua e complementarmente. O Estado egípcio constituía-se no dono de todas as terras, no construtor e regulador do sistema de irrigação, no organizador das atividades mineradoras e das pedreiras, no administrador do comércio externo e interno, no fiscal e recebedor de todo o tributo das comunidades aldeãs, urbanas e rurais. Mas além dessas estruturas estatais mais visíveis, o historiador Ciro Flammarion Cardoso aponta também a existência de um outro nível de organização econômica e social, o das comunidades aldeãs. Segundo ele, desde que elas não entrassem em conflito com o Estado e sua burocracia, era permitido a manutenção da sua vida social local e do seu direito baseado nos costumes. É preciso reconhecer, entretanto, que conflitos latentes ou expressos em revoltas, como as ocorridas no Médio Império, aconteciam no Egito Antigo, apesar de não ser possível precisar sua frequência. Portanto, a autonomia das comunidades aldeãs, em relação ao poder provincial e ao Estado, deve ser entendida dentro de certos limites, pois a necessidade de manutenção do poder central e da unificação minimizava a ação das comunidades aldeãs. A agricultura era a grande atividade econômica da civilização egípcia. Os felás eram os principais trabalhadores e viviam sob o regime de servidão coletiva. Por esse regime, o Estado assegurava para si a transferência dos excedentes produzidos pelos trabalhadores das aldeias. A servidão coletiva relacionava-se intimamente com a religião, que justificava e legitimava a transferência dos excedentes para o Estado, representado pela figura do faraó, que, em teoria, era o proprietário de todas as terras. Aos camponeses, entretanto, cabia a posse da terra. Os trabalhadores das aldeias tinham o direito de cultivá-la e de usufruir de parte da sua produção mediante o pagamento do imposto coletivo e individual, além de serem obrigados a prestar serviço para o Estado na construção das obras públicas. A importância do trabalho camponês para a produção de riqueza no Egito Antigo e a consequente manutenção de privilégios fez com que os setores dominantes impedissem qualquer utilização em grande escala dessa mão de obra. Você sabia que no Egito Antigo se faziam vários tipos de embalsamamentos? Por exemplo, no embalsamamento de rico, extrai-se o cérebro pelas narinas, depois, fazendo uma incisão no flanco, retiram-se os intestinos. Em seguida, enche-se o ventre com essências várias. Salga-se o corpo, que é coberto com nátro. Após decorridos 70 dias, envolve-se o corpo com faixas de algodão embebidas em goma arábica. Ao final, encerra-se o corpo numa urna de madeira feita sob encomenda. Já no embalsamamento de pobre, injeta-se no corpo um licor chamado surmaia, depois ele é envolvido no nátro durante 70 dias e aí é devolvido aos parentes.
Para se embalsamar o corpo de mulher, ainda mais sendo bonita, esperava-se de 3 a 4 dias após o falecimento. Havia o medo de se violentar o cadáver. No Egito Antigo, a fertilidade da terra era trazida pelas inundações do rio Nilo. No vale, a inundação ideal cobria em média 13 metros de altura, enquanto que no delta, 7 metros. A semeadura poderia ser feita de 2 maneiras basicamente: enterrando as sementes com a utilização de uma charrua bastante elementar ou espalhando as sementes no solo fértil e depois pisoteando-as com auxílio de animais. Apesar do emprego de instrumentos rudimentares e da ausência de técnicas inovadoras, a produtividade da agricultura egípcia era excelente se comparada com a de outros povos da antiguidade. A atividade agrícola no Egito Antigo obedecia ao seguinte ciclo: de julho a outubro, período de inundação. Nesta época, os camponeses eram convocados para a construção de obras públicas ou trabalhavam na confecção de artesanatos que eram utilizados por eles no seu dia a dia. De novembro a fevereiro é o período da baixa das águas, é época da semeadura. Cultivava-se basicamente a cevada e o trigo, mas além desses, as lentilhas, o grão de bico, a alface, a cebola, o alho e as tâmaras. O papiro e o linho constituíam-se também em culturas bastante importantes. De março a junho é o período da colheita. A colheita exigia grande volume de mão de obra. Os camponeses eram repartidos em turmas que vinham, em geral, descendo o vale em direção ao delta, acompanhando a maturação dos produtos. O excedente agrícola era armazenado nos templos e nos silos. O papiro servia de material para a escrita, para o fabrico de tapetes, barcos e utensílios. O linho era utilizado para quase todo tipo de vestuário, para velas de embarcações e cordas. A pecuária contou originalmente com a criação do boi, do asno, do carneiro, da cabra e do porco. Criou-se também gansos e patos. Depois, com a invasão dos Hicsos, teve início a utilização de cavalos. A carne era um produto de luxo e destinava-se fundamentalmente aos ricos. O transporte de produtos era feito por asnos e bois. Os camponeses se tornaram hábeis na construção de diques, canais para drenagem de pântanos e irrigação de jardins e pomares. No início deste vídeo, muitas perguntas foram feitas a vocês. Algumas respostas foram dadas e outras ficarão por conta da sua curiosidade. Perguntem a seus professores, leiam livros, revistas e jornais. Busquem informações também no computador, afinal, é para isso que ele serve. Produzam vocês mesmos um roteiro e façam um vídeo. Provavelmente encontrarão muitas informações e, ainda bem, muitas indagações. Mas vocês vão ver que essa é uma maneira muito interessante de descobrir o mundo e de se sentir parte dele. Queda, ve, ve, neim, bat, veim,